Muito bom dia a todos os preciosos irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos colocando no lugar certo, na posição certa, fazendo aquilo que é certo, para que nossas palavras, nossas ações, elas sejam de alguma forma para honrar ao nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, morte, uma anormalidade. Bom, parece que a morte é natural, a gente ouve isso aí, tem que se conformar com ela, mas ela é uma anormalidade. O homem não foi criado para nascer já chorando, crescer, sair do bebezinho, a criança, a adolescência, a mocidade e a velhice e a morte. Não devemos nos conformar com isso. Você não foi criado para morrer. Você foi formado para viver eternamente. Então a morte é uma anormalidade e não uma normalidade. Terei que morrer. É certo, vou morrer. Mas é uma anormalidade. Mas eu viverei eternamente. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, porque Ele disse, ainda que esteja morto, viverá. Se você morrer crendo essa morte natural, você viverá. Então, quando Deus formou o homem, Ele o criou de uma forma especial para dominar sobre toda a terra. Se você ler o início, em Gênesis, ele foi formado para ser o governador da terra, vamos dizer, o Deus da terra. Dominar sobre todas as coisas, animais, rios, matas e tudo. Mas o que impediu? Então, não foi justamente a transgressão? O que impediu que o homem continuasse na sua jornada? A desobediência. Porque ele tinha vida. Por isso ele não necessitava de comer da árvore da vida. Mas ele pegou algo que levaria à morte. Então ele escolheu a morte. E escolheu a morte, porque a vida ele já tinha. Agora é o contrário. A morte nós já temos. Então tem uma coisa, fala assim, vai falar com alguém a respeito de uma coisa, a pessoa fica receosa, ele dizer um não para aquilo, alguém diz, o não você já tem. Arrisca ganhar um sim, que o não você já tem, é seu. Então, Adão tinha vida, mas então ele jogou a vida fora e querendo ou não querendo, ele abraçou a morte. Não é justamente isto que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Até então não tinha morte. Mas no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Gênesis 3. Acontece que ele não acreditou.
Acontece que ela não acreditou que morreriam. E quantos depois do pecado têm sobrevivido? Tem alguém? Você conhece alguém? Com 200 anos, 150 anos, 300 anos, 400 anos aí? Então todos morreram juntamente com ele. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Adão pegou a vida e a transformou em morte. Jesus pegou a morte sobre si, cravou, morreu na cruz para transformar em vida. A vida agora. Agora a vida em Jesus. Ele agora oferece gratuitamente o seu reino. Então a morte é uma anormalidade. E hoje você pode escolher tanto quanto Adão podia escolher. A vida estava nele e ele a trocou. A insatisfação, a curiosidade o levou à morte. A desobediência à palavra o levou à morte e com ele toda a humanidade. Também na carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz isto, a respeito de como a morte entrou. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não dá vontade de dar um glória a Deus? Eu já não sou mais vendido à morte. Eu fui resgatado da morte. Este corpo mortal está me prendendo aqui. Mas eu sei que eu não morrerei. Você sabe que não morrerá, porque você crê. Você tem recebido a verdade que está em Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Justamente isto que Paulo escreveu também aos Efésios, na sua carta maravilhosa aos Efésios. Ele nos ressuscitou. Ele nos dá vida. Então você pode levar uma vida feliz. Você já não é mais escravo do pecado. Você não tem mais que temer a morte. Porque agora você tem uma nova vida. Cristo nos deu o direito de possuir a vida outra vez, aquela vida que Adão perdeu. E Ele agora já nos vivificou através da graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! E nos deu agora o seu reino. Então vivemos no reino da vida.
Você não viverá no reino da vida, você vive no reino da vida. Você não tem que temer a morte. Para onde irei? Que dimensão eu vou? Não, você está em Cristo, você sempre estará em Cristo. Porque Ele já, olha, Ele já nos ressuscitou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo não foi ressuscitado? Cristo não foi vivificado? Então nós somos participantes da glória dele. Aleluia! E a morte já não é mais a última instância. Porque Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Até então, era a morte. Até então a morte era a última tacada, vamos dizer, a última coisa que podia acontecer. Agora não é mais. Porque veio aquele prometido que aniquilaria a morte para sempre. Aleluia. Oséias capítulo 25 nos mostra isto. Deste que viria para aniquilar a morte, para deixar a morte encurralada. Nós podemos ler: e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre. Verso 8. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, quando nasce, chora. E quando morre, os vivos que ficam choram. A morte causa lágrimas. A morte causa tristeza. A morte interrompe sonhos. A morte impede uma vida jovem ainda de prosseguir, de realizar seus desejos e seus sonhos. Mas a morte também chegará a sua hora. A morte chegará o momento dela ser aniquilada completamente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, você pode ler isso, está escrito isso ali. Que a morte será aniquilada, como nós lemos lá em Oséias. Ah, mas que coisa maravilhosa! E Deus preparou isso desde antemão, desde antes da fundação do mundo, para que aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, porque Deus é maravilhoso em suas obras. Deus é glorioso e nós servimos a Ele com prazer. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então ele nos livrou deste medo, desta morte, e nos coloca agora diante de nós a porta da graça, a vida. Ele ressuscitou-se das primícias dos que dormem. Agora, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, não somos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E concluindo o capítulo 15, Paulo nos anima. Ele diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, glória a Deus! Deus te abençoe e te fortaleça nesta palavra gloriosa. Amém.